Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o Fábio Jacobi e o Pablo Marçal e a família Bolsonaro protagonizaram aí mais uma briga. Pois é, dessa vez foi depois aí do coach provocar o Bolsonaro e dizer que o Jair só considera candidato quem é parente dele. Não dá pra discordar, né? Mas o Carluxo ficou revoltado, ficou maluco, já reagiu, já fez post atacando o coach, e isso porque ele estava com uma trégua aí, né? Depois das eleições em São Paulo, teve até post elogioso um pro outro, mas pelo jeito a trégua acabou, chegou ao fim. Pessoal, o Bolsonaro também deu uma entrevista e comentou sobre a chance dele ir pra cadeia. Deu aquela delirada de sempre, né? Antes de partir pro primeiro assunto, quero pedir aqui o seu like, o seu comentário. Todo tipo de engajamento ajuda demais aqui o canal. Um like, um comentário que custa 1 segundo pra você aí, o YouTube entende que o vídeo é relevante e aí espalha pra mais pessoas, tá certo? E confira se tá inscrito, se não tiver, se inscreva. Pessoal, a mais nova treta aí entre o Marçal e a família Bolsonaro ocorreu depois do coach dar uma cutucada no Jair. Pois é, matéria do Globo. O ex-coach Pablo Marçal afirmou nesta sexta-feira que o ex-presidente Jair Bolsonaro só considera candidato quem é parente dele para disputar a eleição presidencial em 2026. Em entrevista à CNN, o empresário também comentou sobre uma declaração dada pelo ex-mandatário à emissora, que dizia que ele seria uma carta fora do baralho. As críticas feitas por Marçal surgem após Bolsonaro cogitar publicamente a indicação da sua mulher Michele e dos filhos Eduardo e Flávio para a sua sucessão. Abre aspas. Carta fora do baralho é Bolsonaro, que está fora do jogo. Por que ele faria comentário de uma carta fora do baralho? Bolsonaro só considera candidato quem é parente dele, disse aí o Marçal à CNN. O ex-coach, que chegou a disputar o apoio do ex-presidente na corrida pela prefeitura de São Paulo no ano passado, tem se colocado como pré-candidato à presidência em 2026. Pessoal, é óbvio que isso aqui ia irritar os bolsonaristas, né? Afinal, onde já se viu chamar o mito de carta fora do baralho? Aqui, olha, eu vou ter que concordar com o Marçal, quem diria, né? Nunca achei que eu ia falar uma frase dessa na minha vida, mas é. Porque, olha, é evidente que o Bolsonaro sempre teve um projeto de poder pessoal ali, centralizado nele. Eu sempre duvidei e sempre falei aqui no canal que eu não acredito, inclusive, que ele apoiaria um cara como o Tarcísio para a presidência, porque isso tiraria o poder do controle dele. Criaria um concorrente direto ali na direita. Eu acho que o Bolsonaro vai ir no simples aí, apostar no simples, vai indicar ou o Eduardo ou realmente a Michele em 2026. Se fosse para apostar em alguma coisa, não apostaria no Tarcísio de jeito nenhum. A matéria continua. O ex-mandatário, no entanto, indica ter outros planos. Diante da possibilidade de permanecer inelegível, ele levantou a hipótese, pela primeira vez nessa semana, de indicar sua mulher, Michele Bolsonaro, para disputar o Palácio do Planalto em 2026, desde que ela o indicasse para assumir a Casa Civil. Horas depois, ao ser entrevistado pelo portal Metrópolis, ele recuou ao afirmar que não há nada encaminhado para lançar a ex-primeira-dama ao executivo e disse ainda que os filhos seriam as possíveis apostas para a presidência. Bolsonaro falando, não tem nada negociado, nada conversado. Ela vem candidata ao Senado aqui em Brasília. Se tivesse que botar alguém da família, seria o Flávio, o Eduardo. O ex-presidente, no entanto, costuma defender com mais frequência que ele próprio será o candidato ao Planalto em 2026, não admitindo discutir um nome para substituí-lo na direita. Ainda no mês passado, ele afirmou que é o plano A, B e C do partido e disse que só pensaria em alternativas depois da morte física ou política em definitivo. Voltando ali à questão do que o Pablo Marçal disse, o Carlos Bolsonaro ficou maluco com aquilo. Reagiu, a matéria do Globo vai trazer aqui pra gente. O vereador Carlos Bolsonaro reagiu às críticas de Pablo Marçal ao ex-presidente Jair Bolsonaro após o empresário afirmar que ele só consideraria parentes como candidatos para sua sucessão em 2026. Em uma postagem na rede social X, que é o antigo Twitter, na manhã desse sábado, Carlos se referiu ao ex-coach pelo apelido Farsal e disse que ele estaria tentando destruir o seu pai com mentiras. Abre aspas. Farsal é o único cara que se diz de direita que tenta destruir Jair Bolsonaro desde 2018, mentindo dissimuladamente e dizendo que o apoia. São apenas fatos. De resto, qualquer um faz o que quiser. Trago apenas informações achadas por qualquer um.
Os caras não dão ponto sem nó. Todos estão carecas de saber, escreveu na publicação. E continua. Sempre que Bolsonaro se destaca no momento positivo para o sofrido Brasil, eles saem da toca unidos como a peça Macaquinhos e os Inocentes e os colocam nos holofotes de forma ingênua. O Carlos ele escreve, né, de uma maneira estranha, confusa, difícil de entender realmente. Dá a impressão que ele se acha um gênio, né? Que ele escreve grandes enigmas assim, mas olha, sinceramente, se você entra lá no perfil do X do Carlos, você sai até preocupado com a saúde mental dele, viu? Vamos continuar aqui na matéria. Ainda nessa semana, o vereador criticou a divulgação de um vídeo pelo ex-coach em que ele aparecia interagindo com Donald Trump nos Estados Unidos. Nas imagens divulgadas por Marçal no dia seguinte à posse do republicano, gravadas em outro momento, ele pediu para o presidente americano salvar o Brasil. Em resposta, Trump disse que amava o país. Com a repercussão do vídeo, Carlos fez uma série de posts sobre o tema. Em um deles, que depois foi excluído, ele afirmou que o sistema não lança esse vídeo à toa como se fosse algo bacana e novidade. Eles sabem do que se trata. Eles somente querem esculhambar, usando inocentes e oportunistas, aproveitando mais uma cena. Está tudo redondinho com os deuses. Olha, isso aqui mostra que o Marçal e o Pablo romperam de novo aí, eles que chegaram a brigar muito ali durante as eleições em São Paulo no ano passado, mas depois fizeram uma trégua, rolou até postagem com elogios dos dois lados, aquela coisa linda. Agora parece que a trégua acabou, tá certo? Pessoal, partindo aqui para a próxima matéria, o Bolsonaro ele deu uma entrevista e ele deu aquela delirada de sempre, né? Comparou o Brasil à Venezuela e disse ser vítima de lawfare. Matéria do Globo mais uma vez. Impedido de se candidatar até 2030, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira que a sua inelegibilidade seria uma tentativa de negar a democracia. Em entrevista à Revista Oeste no YouTube, ele comparou sua situação à perseguição política sofrida por opositores de Nicolás Maduro na Venezuela e de Daniel Ortega na Nicarágua. O mandatário também minimizou sua condenação pelo Tribunal Superior Eleitoral e afirmou que é prejudicado pelo ativismo judicial, o famoso lawfare. Abre aspas pro Jair. Se eu não disputar as eleições por causa dessas acusações, é uma negação da democracia. É o que o Maduro fez na Venezuela, tornando inelegíveis por 15 anos as duas maiores oposições a ele. O Daniel Ortega está sendo mais corajoso. Lá não tem inelegibilidade. 7 pessoas na cadeia. Aqui é a mesma coisa. Se me botar na cadeia, é abuso de autoridade, disse. Bolsonaro também negou ter praticado abuso de poder político durante a reunião com embaixadores em julho de 2022 e ter se aproveitado da estrutura do 7 de setembro naquele ano para uso político, acusações que o levaram a ser condenado inelegível pelo TSE. Ao longo da entrevista, o ex-presidente também repetiu que é vítima de lawfare, termo que traduzido significa ativismo judicial. A expressão também foi usada por ele para contestar a recente decisão do ministro Alexandre de Moraes de manter o seu passaporte retido, impedindo-o de ir à posse de Donald Trump nos Estados Unidos. Abre aspas. Eu não disputarei a eleição por estar inelegível, é negar a democracia. É aquele nome em inglês, lawfare, que é o ativismo judicial. Nas eleições, quem tem que escolher é o povo, e não um juiz do Supremo Tribunal Federal. Pensasse nisso antes de passar por cima da legislação, né? O cara vai lá, faz o que quer, quando chega a consequência é perseguição. Olha, por favor, esse papinho aí, cada vez menos gente tá caindo nessa, viu? Olha, e o Bolsonaro, ele fica nessa de a gente tá numa ditadura, perseguição. Ele tem que agradecer todo dia por não estar na cadeia ainda. Porque motivo é o que não falta. Olha, essa conversinha dele de Venezuela, de Nicarágua, não cola, porque os crimes são evidentes, gente, por favor. Inclusive, o maior crime do Bolsonaro nem tá em pauta, nem é investigado. É uma coisa que parece que a imprensa esqueceu, inclusive. Isso não é mais debatido. Que é a gestão criminosa dele na pandemia. Uma gestão que levou centenas de milhares de pessoas aí, de brasileiros, irmãos nossos, a morrer de Covid. Olha, eu acho muito estranho o silêncio da mídia em relação a isso, porque é um assunto morto. Uma coisa que passou e tal, e agora tem esse caso aí do cartão de vacina. Pessoal, desculpa, esse cartão de vacina, isso não é uma unha perto do que aconteceu do cenário total, de toda a gestão dele.
Olha, a falta de respiradores lá em Manaus, o tempo vai passando, isso vai ficando mais distante, as pessoas vão esquecendo, mas a gente não pode deixar isso passar de jeito nenhum. Então, olha, eu espero que o Bolsonaro vá pra cadeia e quando for, vai tarde. Tinha que ter ido antes, entendeu? O que não falta são crimes. Só de indiciados são 3, fora um monte que não é nem investigado, tá certo? Pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Mais uma vez, deixa o like, deixa um comentário. Todo tipo de engajamento ajuda demais o canal. Confira se tá inscrito, se não tiver, se inscreva. Valeu, até a próxima.